Você pode estar prejudicando seu corpo todos os dias, sem perceber. E o pior, isso acontece logo depois que você come algo que parece inofensivo. Um simples doce, um café com açúcar ou até aquele pão de manhã. Seu corpo reage na hora e os sinais começam, silenciosos. Se você sente cansaço, fome rápida ou sono depois de comer, isso pode ser um alerta. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você se alimenta todos os dias. E já deixa o like e se inscreve, porque isso aqui pode literalmente proteger sua saúde. Muita gente acredita que só quem exagera no açúcar tem problema, mas isso não é verdade. Você não precisa comer doce o dia inteiro para ter picos de glicose. Na prática, o seu corpo reage ao açúcar de forma imediata e intensa. E o mais perigoso, essas reações vão se repetindo todos os dias, até virarem algo maior. Agora presta atenção nisso, porque esse pode ser o sinal mais ignorado de todos. Você come algo doce. Pode ser um pedaço de bolo, um café com açúcar, um pão simples no café da manhã. Nada exagerado. Algo comum. Algo que milhões de pessoas consomem todos os dias sem pensar duas vezes. Nos primeiros minutos parece até bom. Dá uma sensação de prazer, um pequeno conforto, como se aquilo estivesse te dando energia. E, de certa forma, está. Mas é aí que começa o problema, porque dentro do seu corpo, algo muito mais intenso está acontecendo. A glicose no seu sangue começa a subir rapidamente. Rápido demais. Seu organismo não foi feito para lidar com picos tão frequentes assim. Então, ele entra em modo de emergência. E o que ele faz? Libera insulina, muita insulina. É como se seu corpo apertasse um botão de controle de danos para tentar baixar aquele excesso de açúcar o mais rápido possível. Só que esse processo não é equilibrado. Depois do pico, vem a queda. E essa queda muitas vezes é brusca. É aí que você começa a sentir um cansaço estranho que aparece do nada, uma moleza no corpo como se sua energia tivesse sido drenada, uma dificuldade de concentração, como se sua mente ficasse lenta, e você nem associa isso ao que acabou de comer. Você pensa que é sono, estresse, rotina pesada, mas na verdade é o seu corpo tentando se recuperar de algo que acabou de acontecer minutos atrás. Agora, me diz, você já sentiu isso depois de comer? Aquela sensação de que precisa de mais alguma coisa, mesmo tendo acabado de se alimentar? Isso não é falta de força de vontade. É uma reação química. Seu corpo está tentando sair daquele vale depois do pico. E sabe o que ele pede? Mais energia rápida, mais açúcar, mais do mesmo que causou o problema. E é assim que começa um ciclo silencioso. Você come, a glicose sobe, o corpo reage, a glicose despenca e você sente necessidade de comer de novo. Sem perceber, você entra em um loop. E o mais perigoso, isso pode estar acontecendo todos os dias. No café da manhã, depois do almoço, no meio da tarde. Pequenos picos, pequenas quedas, repetidas várias vezes. Agora, imagina isso ao longo de meses ou anos. Seu corpo começa a se delastar. A insulina já não responde da mesma forma. O controle da glicose vai ficando mais difícil e aquele ciclo que parecia inofensivo começa a deixar marcas. Mas o mais assustador é que tudo isso acontece em silêncio, sem dor, sem um alerta claro, só sinais sutis que a maioria das pessoas ignora. Cansaço depois de comer, fome rápida, oscilações de energia, o tipo de coisa que parece normal, mas não é. E enquanto você acha que está tudo sob controle, seu corpo está lutando nos bastidores, tentando equilibrar algo que está sendo desregulado todos os dias. A verdade é uma só. Esse pico invisível pode ser o primeiro passo de algo muito maior. E se você não começa a prestar atenção agora, com o tempo, ele deixa de ser só um pico e vira um problema constante. Por isso, não ignore o que você sente depois de comer.
porque seu corpo pode estar te mostrando exatamente o que está acontecendo, antes que seja tarde demais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, e responde com sinceridade. Você já terminou uma refeição e mesmo assim sentiu que ainda precisava comer mais alguma coisa? Como se faltasse algo, como se a fome não tivesse ido embora de verdade? Isso acontece com muita gente, todos os dias. E o mais perigoso é que parece normal, mas não é. Essa sensação de fome que não acaba não vem do estômago vazio. Ela vem de um descontrole interno que começa exatamente depois daquele pico de glicose que você viu antes. Quando a glicose sobe rápido e depois cai de forma brusca, seu corpo entra em um estado de alerta silencioso. Ele entende que está faltando energia, mesmo que você tenha acabado de comer. É aí que tudo muda. Seu cérebro começa a enviar sinais urgentes pedindo mais comida. Mas não qualquer comida. Ele pede exatamente aquilo que vai resolver rápido. Mais açúcar, mais carboidrato, mais energia imediata. E você sente isso como uma vontade quase automática. Não é só fome, é desejo. É aquela vontade específica, difícil de ignorar. Um doce depois do almoço, um biscoito no meio da tarde, um pão antes mesmo da fome real aparecer. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já comeu sem estar realmente com fome? Quantas vezes foi no automático? Esse é o ponto que muita gente não percebe, porque quando esse ciclo se instala, você perde a referência do que é fome de verdade. Seu corpo começa a confundir necessidade com impulso, e aí vem a frustração. Você come e logo depois sente que exagerou. Promete que vai controlar, mas algumas horas depois está repetindo tudo de novo. Isso não é falta de disciplina, é um ciclo fisiológico sendo ativado repetidamente. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica sair dele, porque o seu corpo se acostuma. Ele passa a depender desses picos rápidos de energia. E alimentos naturais, simples, começam a parecer insuficientes. Uma fruta já não satisfaz. Uma refeição equilibrada parece sem graça. E a busca por algo mais intenso vira rotina. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Esse tipo de fome constante não afeta só o seu corpo. Ela mexe com a sua mente. Você começa a se sentir culpado. Começa a se questionar, a achar que tem algo errado com você. Mas o problema não está na sua força de vontade. Está no ciclo que foi criado. E esse ciclo vai se aprofundando dia após dia. Sem perceber, você começa a comer mais calorias do que precisa, em momentos em que seu corpo nem estava pedindo. E isso vai acumulando peso, cansaço, desânimo. Tudo isso começa de forma sutil, quase imperceptível, mas com o tempo se torna constante. E o mais perigoso é que muita gente vive assim por anos, achando que isso é normal, achando que sentir fome o tempo todo faz parte da rotina, mas não faz. Seu corpo foi feito para equilibrar, para sentir fome na hora certa e saciedade de verdade depois de comer. Quando isso não acontece, é um sinal claro de que algo está fora do lugar. E ignorar esse sinal é permitir que o ciclo continue. Por isso, da próxima vez que você terminar uma refeição e sentir que ainda precisa de algo mais, para por um segundo. Presta atenção. Pergunta para si mesmo, isso é fome ou é só o efeito daquele pico que veio antes? Porque entender essa diferença pode ser o primeiro passo para sair de um ciclo que está te controlando sem você perceber. Agora me responda com sinceridade. Você já sentiu um sono pesado logo depois de comer? Não aquele sono leve, normal, mas uma coisa mais forte, quase impossível de ignorar. Seus olhos ficam pesados, seu corpo desacelera e parece que sua energia simplesmente desaparece. Muita gente acha que isso é normal. Ah, comi bem, agora deu sono. Mas a verdade é outra. Isso não é descanso, é um sinal, e pode ser um dos alertas mais claros de que seu corpo está sobrecarregado. Quando você consome açúcar ou alimentos que viram açúcar rápido no sangue, acontece aquele pico que você já entendeu. Só que aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Seu corpo precisa trabalhar intensamente para lidar com esse excesso de glicose. Ele mobiliza energia,
hormônios, processos internos, tudo ao mesmo tempo. E isso gera um custo, um desgaste. É como se por dentro seu organismo estivesse correndo contra o tempo para equilibrar algo que saiu do controle. E aí vem a resposta, o cansaço. Mas não é um cansaço comum, é diferente, é mais pesado, mais profundo, quase como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro de você. E sabe o que é mais preocupante? Esse desligamento tem um motivo. Seu corpo está tentando economizar energia. Ele reduz seu estado de alerta, reduz seu ritmo, porque precisa focar em estabilizar sua glicose. Ou seja, enquanto você sente sono, seu corpo está em modo de contenção. Agora pensa comigo, isso acontece uma vez ou outra, pode até passar despercebido. Mas e quando isso vira rotina? Depois do almoço, você trava. Depois de um lanche, bate aquela moleza. No meio do dia, sua produtividade despenca. E você começa a achar que o problema é você, que está cansado demais, que dormiu mal, que precisa de café. Mas o que muita gente não percebe é que esse padrão está diretamente ligado ao que você come. E mais do que isso, à forma como seu corpo está reagindo a esses picos constantes de glicose. Agora vem a parte mais delicada. Com o tempo, esse processo não só se repete, ele se intensifica. Seu corpo vai ficando cada vez mais sensível a essas variações, e aquele sono leve vira um cansaço constante, uma fatiga que não passa. Mesmo depois de dormir, mesmo descansando, você acorda e já se sente sem energia. E isso começa a afetar tudo. Seu humor muda, sua concentração cai, sua disposição desaparece. Coisas simples começam a exigir esforço. E o pior, você não entende o porquê. Porque ninguém te ensinou a ligar esse sinal ao que acontece dentro do seu corpo depois de comer. E aí entra um erro comum. Você tenta compensar esse cansaço com mais estímulo. Mais café, mais açúcar, mais comida rápida. E sem perceber, você alimenta ainda mais o ciclo. Mais pico, mais queda, mais exaustão. É um loop silencioso. Agora me diz, quantas vezes você já viveu isso sem questionar? Quantas vezes ignorou esse sono achando que era normal? Esse é o tipo de sinal que muita gente negligencia por anos. Mas ele está ali, todos os dias, tentando te avisar. Seu corpo não está simplesmente com sono. Ele está sobrecarregado. E se esse padrão continua, o impacto não fica só na energia. Ele começa a afetar seu metabolismo como um todo. E o que hoje parece só um cansaço depois de comer, amanhã pode se transformar em algo muito maior. Por isso, da próxima vez que esse sono vier, não ignore. Observe, porque esse pode ser um dos sinais mais claros de que algo dentro de você precisa mudar. Agora junta tudo isso comigo e presta muita atenção no que eu vou te dizer. Não é sobre um doce isolado, não é sobre um dia fora da rotina, é sobre repetição. É sobre o que acontece quando esses picos de glicose, essas quedas, essa fome constante, esse cansaço depois de comer, começam a fazer parte da sua vida todos os dias. Porque aí deixa de ser algo pontual e vira um acúmulo silencioso. No começo, seu corpo até consegue lidar. Ele compensa, se adapta, dá um jeito. Mas isso tem um preço. Cada pico de glicose exige mais esforço. Cada queda exige mais correção. Cada dia repetindo esse ciclo desgasta um pouco mais o seu sistema. E o mais perigoso é que você não sente isso acontecendo. Não dói, não para sua rotina, não te obriga a mudar. Você continua vivendo normalmente, acordando, comendo, trabalhando, sem perceber que por dentro seu corpo está entrando em um estado constante de sobrecarga. Agora imagina isso ao longo de meses, depois anos. Seu organismo começa a perder eficiência. A insulina já não responde como antes. O controle da glicose fica mais lento. Os sinais vão ficando mais frequentes. Aquele cansaço depois de comer começa a aparecer mais vezes. A fome que não acabava vira rotina diária. A energia instável vira parte de quem você acha que é. E aí vem um momento que muita gente não espera. Os exames começam a mudar. De forma sutil no começo.
Um número um pouco mais alto, um alerta leve, nada que pareça urgente. E é exatamente aí que a maioria ignora. Depois eu vejo isso. Não deve ser nada. É só ajustar alguma coisa. Só que o corpo não funciona assim. Ele não esquece o que foi repetido por tanto tempo. Ele acumula. E chega uma hora em que aquele desequilíbrio silencioso deixa de ser reversível com facilidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E pensa de verdade antes de responder. Quantos sinais você já ignorou até hoje? Quantas vezes seu corpo tentou te avisar e você simplesmente seguiu como se fosse normal? Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. Ninguém desenvolve um problema de uma hora para outra. Ele é construído. Dia após dia. Escolha após escolha. Sinal ignorado ponto a ponto. E o mais assustador é que quando os sintomas ficam evidentes, o processo já está avançado. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você ainda está vendo os sinais. Você ainda está percebendo. Você ainda tem tempo de interromper esse ciclo. E isso começa com consciência. Com pequenas mudanças. Com decisões simples, feitas todos os dias. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Porque cada escolha diferente que você faz hoje é um passo para tirar seu corpo desse estado de alerta constante. Agora presta atenção nisso. Seu corpo não está te sabotando. Ele está lutando por você. Ele está tentando equilibrar, ajustar, corrigir, mesmo quando você não percebe. A pergunta é, você vai continuar ignorando esses avisos? Ou vai começar a agir antes que ainda dê tempo? Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido, então não para por aqui. Se inscreve agora no canal Corpo em Alerta, porque os próximos vídeos podem te mostrar sinais que você ainda está ignorando. E talvez sejam exatamente esses sinais que vão definir o seu futuro.